como era o nosso país, como foi essa discussão, essa ideia, essa luta, não sei, essa maturação até chegar na República. Porque assim, o Brasil, ele foi colônia até 1822. De 1500 a 1822. Então, se o Brasil é colônia, se é colônia, ele não tem vida própria. O Brasil não tem um Estado constituído. Em 1822, com a independência, nasce o Estado brasileiro. E esse Estado brasileiro nasce com a forma de governo sendo a monarquia, o império. O Brasil foi monarquia entre 1822 e 1889. O Brasil foi um império, foi uma monarquia, onde só tivemos 2 reis. Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro I governou de 1822 a 1831, renunciou, abdicou ao trono, em nome de Dom Pedro II, que só tinha 5 anos de idade. Um menino de 5 anos não pode governar um país. A Constituição dizia, a Constituição de 1824, a primeira da nossa história, ela dizia que em caso de vaga no trono do imperador adoecer, morrer, renunciar, e o sucessor fosse menor, que deveríamos ser governados por uma regência. Ou seja, o próprio parlamento escolheria 3 regentes para governar o país até o menino atingir a maioridade. O problema é que esse período regencial, que dura 9 anos, de 1831 a 1840, é extremamente turbulento. A ausência de um poder central e a redefinição do poder, porque durante o governo de Dom Pedro I, a elite agrária do Sudeste, embora tenha feito a independência, ela não se contentou, ela não se consagrou, ela não foi contemplada com o poder. Porque Dom Pedro governou de forma autoritária, sozinho. E aí ela disse, a hora da gente ter o controle do país é essa. E aí não conseguiu abafar revoltas ou não conseguiu lidar com os movimentos sociais. Esses 9 anos de período regencial é muito tumultuado. Então você vai ter Revolução Farroupilha no sul, cabanagem no norte, no Pará, balaiada no Maranhão e no Piauí, sabinada na Bahia. Então são vários movimentos. E eles entenderam que era melhor dar a um menino de 14 anos e 7 meses de idade a coroa, dar o trono, porque esse menino geraria estabilidade ao país. Então Dom Pedro II foi coroado imperador com 14 anos e 7 meses, porque a ideia da elite agrária do sudeste do Brasil era dar ao país a estabilidade que o período regencial não dava. Dom Pedro II assume com esses 15 anos incompletos e governa o Brasil 49 anos. E o período de governo dele, por incrível que pareça, é um período de estabilidade. A que se deve essa estabilidade do governo de Dom Pedro II? Primeiro, a economia ia bem, o crescimento econômico, por causa do café. O Brasil sozinho produzia mais café do que o mundo todo junto. Então, essa economia cafeeira ajudou o império, assim como as elites se entenderam, porque só tinha 2 partidos no Brasil, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Só que os 2 partidos não tinham divergências ideológicas, eles eram farinha do mesmo saco. E aí Dom Pedro conseguiu governar alternando esses 2 partidos num parlamentarismo, numa monarquia parlamentarista, que funcionava ao contrário, porque ele tinha em mãos o poder moderador, o 4º poder, que estava acima dos outros 3. Não tinha a figura do primeiro-ministro, alguém... Não tinha. Assim, mas que tivesse esse poder... Mas não tinha poder. Tanto que na Inglaterra se diz, no parlamentarismo inglês se diz, que o rei reina, mas não governa. Aqui no Brasil se dizia que o rei reina, ri e rói. Porque ele reina sobre o país, ri do parlamento e rói o povo. Então, Dom Pedro, ele alternava liberais e conservadores. Só para você ter uma ideia, em 49 anos de governo, Dom Pedro II, ele conseguiu ter 25 ministérios conservadores e 11 ministérios liberais. Certo, agora até chegar a essa questão. Aí o que é que acontece? Sim. Chega um ponto, a partir de 1870, que alguns problemas vão começar a acontecer. Primeiro, São Paulo enriqueceu demais. A burguesia cafeeira, a elite cafeeira de São Paulo, tornou-se muito poderosa. E aí os caras olhavam assim para frente e diziam: vamos entrar no século XX, governados por um imperador doente, porque Dom Pedro envelheceu no trono.
Dom Pedro ficava mais tempo na Europa se cuidando do diabetes do que no Brasil. Aí a pergunta era, vamos entrar no século XX com o imperador velho, doente? Aí tinha gente que dizia assim, mas não chega lá não, morre antes. Sim, se morrer, quem é que vai suceder ele? A princesa Isabel, ou seja, uma mulher. Que naquela época era inadmissível. Os caras não quiseram mulher agora, vão querer uma mulher 100 anos atrás, rapaz. Entendeu? Os caras simplesmente, a elite agrária do Brasil entendia que era importante um novo regime, que não a monarquia, porque a monarquia representava o velho, ou a figura de uma mulher casada com um agiota francês. Mas isso tinha alguma influência lá de fora? Era uma coisa que já ia se espalhando e influenciou aqui? E também a maneira como a República ela chegou, né? É isso. Pode assim dizer assim que foi o que? Foi na marra? Foi um golpe? Foi estruturado? Bom, o senhor vai responder, mas antes eu quero aqui só mandar um abraço aqui para o pessoal da FASEMP, que está aí, né, trazendo os cursos de fisioterapia, trazendo o curso de Direito para Santo Antônio de Jesus. São vários cursos, 31627600. Clínica Sensorial, Medicina Especializada. Dr. Mauro Dias oferece serviço de oftalmologia há 20 anos em Santo Antônio de Jesus, 36317238. Então, professor, nessa pergunta que eu fiz, assim, seria exagero dizer que, teve um golpe contra a monarquia? Teve sim. Porque, primeira pergunta, a República já era pensada no Brasil antes, já desde sempre, quando os ideais republicanos se espalharam na Europa, o Brasil já imaginava aqui. E principalmente quando os Estados Unidos, em 1776, se tornaram uma república. Então é aquela história, eles lá puderam, nós aqui podemos. Tanto que quem mais queria a república no Brasil eram profissionais liberais e uma elite periférica, que não estava no centro do poder no Sudeste. Isso é curioso porque, como eram chamados esses republicanos brasileiros? Eram chamados de radicais. Porque a república vinha associada à ideia de democracia. Porque república significa coisa de todos. Mas o que é que vai acontecer? Você vai ter, no século XIX, um setor da economia, o mais poderoso setor da economia, contra a monarquia. Os cafeicultores de São Paulo. Não é República do Café com Leite, que o pessoal chama. Mas isso é na República. Mas observe. Olha, vamos só para a gente fazer, para o pessoal entender essa engrenagem. Quem é que está contra a monarquia? Os cafeicultores de São Paulo. Porque identificavam a monarquia com o velho. Fundaram o Partido Republicano Paulista, PRP, o mais poderoso partido da República Brasileira nos seus primórdios. Bem, quem é que vai ficar também contra a monarquia? A Igreja Católica. Porque o Estado não era laico. Com a Constituição de 1824, quem dominava a Igreja era o Estado. Os padres eram funcionários públicos. E aí o padre geralmente não tinha tanta convicção da sua relação com a Igreja, porque seu chefe era o imperador. Então padres tinham mulheres, padres tinham filhos. E para os mais conservadores achavam isso uma ofensa, um absurdo. E para piorar, Dom Pedro mandou prender 2 bispos que desrespeitaram a ordem dele, que foi o Dom Vital de Almeida, bispo lá de Olinda, e o Dom Macedo Costa, bispo de Belém do Pará. Isso aí deu alimento, deu energia para a igreja se opor. Que estava ali contra. Aí vem, só para a gente concluir o raciocínio, vem o Exército. O Exército brasileiro era totalmente desorganizado. Entrou na Guerra do Paraguai com 18 mil soldados, o do Paraguai tinha 70 mil. Mas o Duque de Caxias organizou o exército durante a guerra e ganhou. Cometeu as piores atrocidades possíveis, mas ganhou a guerra. Quando os militares voltam da guerra, eles vão dizer, a gente quer agora um regime que possa mandar. Porque na monarquia a gente não tem vez e não tem voz. Aí o exército brasileiro se somou a quem? A igreja e se somou aos cafeicultores de São Paulo. Aí você já tem 3 forças poderosíssimas. Inclusive o exército, municiado de ideais europeus do positivismo, de ordem e progresso. E aí veio a abolição da escravatura. Quando a escravidão foi abolida, os cafeicultores do Vale do Paraíba não foram indenizados. E aí eles se colocaram também contra o Império, contra a monarquia. Juntou tudo, o golpe 15 de novembro. Tem algumas dúvidas aqui em cima
período, assim, questões aparentemente simples, mas que é bom esclarecer, né? Por exemplo, necessariamente toda a república, essa república ela era democrática, como era o voto? As mulheres podiam votar, não podiam? Nós vamos trazer, Paulo. Não, você ia perguntar, professor, nesse contexto todo, qual seria a principal motivação daquele tempo para a derrubada dessa monarquia? Né? Como ele... Como eu falei, são esses elementos. Esses elementos todos soma-se nesse contexto. Cafeicultores, né? Descontentes com o Império e descontentes com a abolição. Uhum. A Igreja Católica, querendo o Estado, separar do Estado. E o Exército que queria espaço de poder. Certo. Tanto que Deodoro era monarquista, estava em casa. Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Prudente de Moraes, alguns republicanos, que não eram republicanos radicais. Porque os caminhos para a república seriam dois. Ou a revolução ou a evolução. A elite brasileira não gosta de revolução. Não gosta de transição radical. Vamos tentar trazer Resultado, aqui. Fizeram uma evolução. As mesmas classes que dominavam o império passaram a dominar na república. Vamos tentar tirar aqui algumas dúvidas assim de forma rápida, só para a gente poder falar de... Por exemplo, essa questão... Dizem que as mulheres prometeram a ela a possibilidade de votar, mas depois não votava. Como era a questão do voto, quem é que podia votar? E essa figura que a gente fala, né? Quem foi o primeiro presidente do Brasil e tal, né? Por que o Deodoro, né, ele foi escolhido... Porque ele era o chefe da Casa Militar, ele era... Já era... Na monarquia ele já tinha força, então. Agitador também, né? Não era agitador. Ele... Não era agitador. Ele veio substituir. Nos quartéis. Não. Ou porque ele era da monarquia e ele se dava bem com os dois. Ele era ligado a Dom Pedro II. Dom Pedro trouxe ele do Rio Grande do Sul para comandar o Rio de Janeiro, no lugar de um militar chamado Sena Madureira, que se mostrou meio arredio. Dom Pedro substituiu por Deodoro. No dia do golpe de 15 de novembro, Deodoro estava doente, estava em casa de cama. Ele não foi chamado para derrubar Dom Pedro. Ele foi chamado para derrubar o ministério de Dom Pedro, comandado pelo Visconde de Ouro Preto. Só que ele derruba o ministério de Ouro Preto, pressiona o imperador, volta para casa doente. Os caras vão para casa dele e dizem, olha, a emenda saiu pior do que o soneto. Entrou água. Por quê? Porque Dom Pedro vai nomear Gaspar Silveira Martins como chefe dos ministros agora, que era um homem inimigo dele por causa da briga por uma mulher, que os dois eram apaixonados. Ele voltou... E aí derrubaram o Dom Pedro II. Bom, então como é que ficou depois de Deodoro aí a escolha, por exemplo? Não, a escolha é, primeiro é Deodoro. Sim, isso já definido. Definido, porque é um governo provisório. Então Deodoro governa o Brasil em 1889. Em 1891 tem a primeira Constituição da República. Por essa Constituição da República, o voto passou a ser aberto, porque antes o voto era censitário, em 2 turnos. O eleitor de 100 mil réis escolhia entre quem tinha 200 mil réis que podia votar para deputado e senador. Agora o voto passou a ser universal. Ou seja, o voto universal entende-se que o quê? Que todo mundo podia votar. Mas não. Não. O voto é universal. Não está claro que mulher não podia votar. Não está claro a exclusão das mulheres. Mas... também não diz que mulher tem que votar, mas está dizendo que é universal, mas as mulheres só passam a votar a partir do Código Eleitoral de 1932 e com a Constituição de 34 é que consta o voto feminino. Então, em 1891, na primeira Constituição... Não, era proibido, mas também não se sabia se... e as mulheres tinham movimentos sufragistas, mas sem peso, numa sociedade machista e conservadora. Então, vota um homem com mais de 21 anos, agora não votam analfabetos. Se desenhasse o nome, eu votava. Mas não votavam analfabetos, não votavam mendigos, não votavam praças de pré, os chamados soldados rasos, e não votavam religiosos de ordens monásticas, tipo o monge, o frei, né? Não votavam. Agora o voto era aberto. Significa dizer que você tinha que dizer quem estava votando. Aí é que surgem os chamados currais eleitorais, por conta do poder dos grandes proprietários de terra, e o voto de cabresto predomina. E aquela avaliação, o Deodoro, ele fez um bom governo? Não, o Deodoro era muito autoritário. Ele foi eleito em 1891, então ele é o primeiro presidente do governo provisório e do governo constitucional. Ele é o primeiro presidente eleito. Só que ele disputou a eleição contra Prudente de Moraes,
Ele ganhou para Prudente. Mas o vice dele não ganhou para o vice de Prudente. Porque podia votar naquela época no presidente de uma chapa, no vice de outra. Aí ele ganhou para Prudente e o Marechal Vandelcock, vice dele, perdeu para Floriano Peixoto. E Deodoro não tinha base parlamentar. Tanto que ele é o primeiro presidente eleito, mas só governa 9 meses. Aí o Floriano assume, termina o mandato, termina em 1894, aí acaba a chamada República das Espadas. Uhum. Aí começa a República das Oligarquias, dos Fazendeiros, de 1894 a 1930. E o que foi que aconteceu com a família real, né? Foi Imperial, banida. né? A família real foi banida do Brasil, depois foi perdoada. Dom Pedro II foi para a França, e lá teve um enterro, inclusive em 1891, de rei, que o Brasil até não gostou, e foi banida do Brasil. Teve 48 horas para sair daqui. Foi o que? Um exílio que ele teve lá? Foi o exílio na França. Na França, e aí, então não ficou, tipo, que a família não teve nada, aqui não podia Depois ficar... foi anistiada. Aí puderam voltar, tanto que até hoje, né? Se o Brasil tiver mudar uma Constituição, estabelecer a monarquia como forma de governo... Aí tem que respeitar aquela... Tem membros da família real. Tem membros da família real identificados, né? Daí, gente, essa aula importante aí pra gente, né? Essa aula de história aqui, a gente saber entender o feriado. As pessoas se apegam muito à praia, a curtir o momento, a festa, o feriado. Mas não é só esse feriado, a gente tem que conhecer da história, um pouco mais dessa história do Brasil. Eu lembro quando criança o pessoal fez uma festa, né? Eu acho que eu tinha 9 anos, aí 100 anos da proclamação. E aí a gente vê como o tempo está voando, né, rapaz? Então já se vão 130. Acho que foi o quê? Foi 1989. Em 89 teve o quê? Teve eleição de Collor, foi? Ou foi posse de Collor? A posse de Collor foi em 90. Então foi eleição. 100 anos depois, aí nós tivemos outro fato histórico que foi a eleição direta, né? Porque a última eleição direta tinha sido em 60, que elegeu Jânio Quadros. Aí, depois de 60 depois de 29 anos, o Brasil pôde eleger outro presidente da República pelo voto direto.